Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre introdução à lógica matemática, hoje falando sobre tautologias, contradições e contingências, onde a definição de tautologia, nós já começamos falando que tautologia é toda proposição composta, no caso, cuja última coluna, grava isso aqui, ó, cuja última coluna de sua tabela verdade encerra somente a letra B, ou seja, tudo é verdade. Ou, neste caso, vamos lembrar que nessa construção das tabelas, você tem os valores das proposições simples, e aqui não importa qual o valor lógico das proposições simples. Se o resultado lógico final for sempre um valor lógico verdadeiro, verdade, nós dizemos que nós temos uma tautologia. E lembrando que sempre vai ser uma tautologia o se, rapidinho aqui, a condicional simples, o se então, e também a bicondicional, ou se somente se. Nessas duas situações, sempre nós vamos ter uma tautologia. Okay? Bom, com respeito aos exemplos, vamos tomar aqui a proposição, eu quero a negação da proposição composta P e não P. Então, primeira coisa, vamos ver quem é a negação de P. Se eu tenho uma verdade, fica com um resultado lógico falsa, uma falsidade, e a falsidade gera uma verdade. Quando eu uso o conectivo I, vai ficar tudo negativo, tudo falso, porque no conectivo I, se um dos elementos for falsa, for uma falsidade, o resultado também é falso. Como eu estou negando aqui a proposição, se torna verdadeiro. Dando continuidade, vamos lá ver o resultado para ver o que acontece. Realmente o resultado coincide. Eu acho que eu acertei. Bom, no próximo item, nós temos aqui a proposição, você tem P ou não P. Novamente, vamos completar a tabela. E se tudo sair como verdadeiro, nós temos que o resultado é uma tautologia. Aqui você, com respeito a uma verdade, a negação se torna uma falsidade. Se tem uma falsidade, se torna uma verdade. Portanto, aqui nós temos que no P ou Q, se um for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Aqui é o princípio do terceiro excluído. O resultado, se você tem uma verdade ou uma falsidade, o resultado é verdade. Ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Nós estamos saindo da onde aqui, gente? Ó, nós estamos saindo do P e Q e estamos indo para P se somente se Q. Ou seja, nós estamos usando uma proposição composta, de tal forma que eu tenho uma proposição se P e Q, então P se somente se Q. Vamos ver aqui quais os resultados que eu posso encontrar. Primeiramente, no P e Q, é verdade se as duas proposições forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, o resultado é falso. No se somente se uma for verdade, se as duas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Ou se as duas forem falsas, o resultado também é verdadeiro. Caso contrário, você sempre vai ter uma falsidade. Portanto, eu quero sair daqui, do P e Q, e chegar em P se somente se Q. Neste caso, como eu estou usando o conectivo se, então, ou a condicional simples, ó, por essa condicional simples, eu posso garantir que, para ser falso, só acontece se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nesse caso, não tem essa situação, tudo é verdadeiro. E aí a gente vê aqui o resultado e percebemos que isso realmente acontece. Então, eu tenho aqui uma proposição tautológica. Okay? Dando continuidade, dentro da tautologia, nós temos o princípio da substituição, princípio das substituições. Neste caso, o que eu posso garantir com respeito ao princípio da substituição? É que se eu tenho uma proposição composta, formada por proposições simples P, Q e R, sendo uma tautologia, seja um P0 aqui ou um PO, também formado pelas mesmas proposições.
um QO, também formado pelas mesmas proposições simples, um RO e aí vai. Essas proposições quaisquer. Se P é uma tautologia, então o P formado por essa combinação de P0, Q0, R0 também é uma tautologia, quaisquer que sejam as proposições geradas, ok? Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre contradições. A definição de contradições, nós dizemos que toda proposição composta cuja última coluna da sua tabela verdade encerra somente a letra F, ou seja, tudo é falso. Neste caso, o princípio da substituição também é válido, tá? E neste caso, se eu tenho uma proposição P formada pelas proposições simples P, Pzinho, Pzão, ou Pzinho, Q, R é uma contradição, então a minha proposição P formada pelo conjunto das proposições P0, QR, QO, RO também é uma contradição, quaisquer que sejam as proposições P0, Q0, R0. Vamos lá para alguns exemplos. Então, eu tenho aqui P e não P. Lembrando que no conectivo I, se um for falso, o resultado é falso. Então, a negação da verdade é falso, a negação da falsidade é verdade. No conectivo I, se um deles é falso, o resultado também é falso. Logo, eu tenho aqui uma contradição. Agora eu tenho a expressão P, se somente se não P. Ora, nós já vimos se P é verdade, aqui vai ficar falso e aqui vai ficar verdade. E no se e somente se, só é verdade se os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos. Nesse caso, como não acontece, os dois são falsos. Mais um exemplo, nós temos aqui o conectivo, melhor, eu tenho não P com respeito a P e não Q. Veja que eles estão unidos pelo conectivo também I. Ora, aqui nós temos não P, negação de P, então vai ficar falso, falso, verdade, verdade. Aqui vai ficar falso, verdade, falso, verdade. No conectivo I, estou pegando aqui, vou destacar, já eu apago para pegar com outro destaque. Eu tenho o conectivo P com respeito ao conectivo não Q. Ora, para ser verdadeiro no conectivo I, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Então aqui vai ficar falso, verdade, falso, falso. Bom, eu quero sair desse conectivo, quero colocar com não P. Eu vou aqui só tirar aqui a cores e vou juntar agora essas duas colunas, ok? Essa coluna, deixa eu tirar essa outra e vou colocar a coluna do não P. Você tem um conectivo não P com respeito à função, a proposição composta P e não Q. Ora, se eu estou usando de novo o conectivo I, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Vamos ver o que acontece? Aqui fica falso, também fica falso, aqui fica falso e aqui fica falso. Portanto, eu tenho uma contradição. Ok? Passando aqui adiante, nós temos agora a falar sobre contingências. Chama-se contingência. É a contingência, toda proposição composta em cuja última coluna, de novo, última coluna da tabela verdade, figuram as letras V e F, cada uma pelo menos uma vez. Pode ser que o V apareça 3 e o F 1, ou o F pode aparecer 3 e o V 1. Contanto que nessa última coluna tenha pelo menos um V e também um F. Vamos aqui para a resolução dessa questãozinha. Nós temos aqui que
essa já está resolvida, tá? Não tenho mais o que fazer. Nós temos o conectivo aqui com respeito a P. Se P, então, não P. Ora, se eu tenho P, a negação fica, se é verdade, fica falso, se é falso, fica verdade. No se, então, eu estou partindo da primeira coluna para a segunda. Neste caso, a primeira parte é falsa e a segunda é verdadeira. Bom, mais um exemplo. Nós temos aqui o P ou Q. Está indo para quem? Para P. Então, vamos primeiro ver quem é o P ou Q. Lembrando que no ou, se um deles for verdade, o resultado é verdade. Só é falso se os dois forem falsos. Como eu estou saindo aqui deste para este, vamos dar destaque aqui novamente. Ó. Vamos só cuidado aqui na hora de olhar quem é a primeira parte, ok? Essa aqui é a primeira parte. Um pouquinho feio, vou tirar aqui. Colocar aqui embaixo. Eu acho que fica mais legal você visualizar aqui, ó. É a primeira parte e aqui é a segunda parte. Estou saindo da terceira coluna, indo para a primeira. Neste caso, para ser verdade, só é falso no se, então, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, aqui é verdade, aqui também é verdade, aqui é falso e aqui é verdade. Veja que aqui realmente eu tenho uma contingência, porque apareceu uma verdade, melhor, apareceu 3 verdades e uma falsidade, ok? E aí o resultado você acompanha aí embaixo. Bom, e aqui eu dou por encerrada essa aula de hoje. Ficamos até a próxima aula. Peço a você que esteja fazendo as nossas atividades, aproveita, se inscreve no canal e dê a sua curtida.